Existe uma afirmação popular que nos conforta. O passado é fixo, imutável e seguro em um arquivo mental. Acreditamos que ao fechar os olhos, acessamos uma filmoteca pessoal com cada evento rigorosamente catalogado. Mas o que aconteceria se a sua memória mais fundamental fosse apenas uma reconstrução ficcional da mente? Este não é um debate filosófico. É a fundação da psicologia investigativa neural noir. A neurociência já demonstrou que a mente não é um disco rígido, mas um editor de imagens altamente enviesado. O fenômeno que chamamos de memória falsa é a prova de que a nossa identidade é construída sobre argila. Ele se manifesta quando a mente cria recordações vívidas e detalhadas de eventos que objetivamente jamais ocorreram. Não se trata de mentira ou esquecimento comum, mas sim de uma anomalia comportamental de percepção de si. A origem deste desvio de percepção reside na impressionante maleabilidade da trilha sináptica original. A pesquisadora pioneira Elizabeth Loftus provou que a memória é uma narrativa sujeita à sugestão externa. Em 1974, com a demonstração do efeito misinformation, ela chocou o mundo forense e a psicologia cognitiva. Loftus mostrou que uma simples pergunta enviesada pode alterar permanentemente a recordação de um evento. Ao perguntar a testemunhas quão rápido os carros esmagaram um ao outro, a percepção da velocidade subia. Se a pergunta usasse o verbo bater a velocidade relatada, era significativamente menor, conforme registrado. A sugestão verbal inseriu uma nova informação que se fundiu com a memória original, corrompendo-a. A mente, em sua economia cognitiva, preencheu as lacunas com a informação fornecida pela figura de autoridade. Este mecanismo nos leva a um terreno ainda mais sombrio: a implantação de memórias autobiográficas complexas. Em um experimento documental, psicólogos persuadiram participantes a lembrar de terem se perdido em um shopping. Usando técnicas de sugestão e reforço social, eles inseriram o evento na narrativa familiar dos indivíduos. Muitos não apenas aceitaram a nova memória, mas também adicionaram detalhes sensoriais inexistentes. Eles descreviam a textura do chão, o cheiro do local e a roupa do adulto que os havia salvo. A convicção era absoluta. A memória forjada era tratada pelo cérebro como uma verdade factual da infância. A implantação de memórias é a evidência de que a arquitetura da culpa ou do trauma pode ser induzida. Isto levanta questões críticas sobre a confiabilidade do testemunho ocular e da própria identidade humana. O que distingue o que você realmente viveu de uma narrativa que alguém mais te convenceu a aceitar como sua? Neste vídeo, vimos como a mente humana é capaz de criar realidades distorcidas e comportamentos bizarros. Mas a verdade é que agora mesmo existe um circuito de vieses rodando na sua cabeça, ditando o que você pode ou não fazer. Se o rigor desta investigação ressoou com a sua busca por verdade, é crucial registrar e documentar o processo. O Diário da Ressignificação é a materialização desta necessidade de rigor e está disponível no primeiro link da descrição. Em 30 dias, você terá o suporte necessário para catalogar as narrativas internas que moldam a sua percepção de realidade. No final, antes de ir para o próximo mistério, clica lá e descubra o que sua arquitetura mental anda escondendo. A maleabilidade neural não é apenas um experimento de laboratório, mas o motor silencioso da nossa existência. Cada vez que recordamos um evento, não estamos apenas acessando-o, estamos o reeditando ativamente. Esta reedição é o ponto de fragilidade, onde a memória original se torna mais suscetível a rupturas narrativas. Quando a mente recupera uma informação, ela entra em um estado de instabilidade, conhecido como reconsolidação. É neste breve momento de risco cognitivo que uma sugestão, uma nova informação, pode ser injetada. O cérebro então reconstrói e salva a memória alterada, agora indistinguível da versão original em termos de crença. Para o hipocampo, não há registro de data de criação. Há apenas a força da trilha sináptica atual. O viés de sugestão, o viés de autoridade e a conformidade social atuam como gatilhos potentes neste processo.
Em ambientes de alto estresse, a busca por uma narrativa coesa anula a necessidade de precisão factual. O indivíduo prefere uma história completa, mesmo que parcialmente falsa, a um vazio de informação. A necessidade de pertencer, de fechar o circuito da culpa ou de dar sentido ao caos supera a vigilância mental. A memória se torna, portanto, uma ferramenta de sobrevivência social, e não um repositório histórico preciso. A mente humana é a sua própria arquiteta, mas também a sua própria espiã e a sua maior farsante. Ela é a câmara escura, onde a verdade e a ficção se fundem sob a luz âmbar da necessidade interna. A neurociência cognitiva desvendou o mecanismo por trás dessa arquitetura de falsificação mental implacável. O lobo frontal, responsável pela coerência narrativa, trabalha em conjunto com o hipocampo, o centro da memória. Quando uma sugestão externa é apresentada, ela ativa as mesmas áreas neurais que uma memória genuína ativaria. A neuroplasticidade do cérebro permite que novas conexões sinápticas se formem rapidamente em torno da nova ideia. O fenômeno da reconsolidação sináptica é a chave. A cada recordação, a memória é desmontada e remontada. Se nesse meio tempo houver a presença de um fator de viés, menos como uma figura de autoridade questionando o fato, a mente não apenas registra a sugestão, mas a incorpora como um componente fundamental da recordação. O resultado é que a sensação subjetiva de reviver a memória é idêntica para o evento real e para o evento induzido. Não há um sinal de alerta biológico que diferencie o fato vivido da ficção implantada em seu registro neural. As implicações dessa instabilidade da memória se estendem do tribunal ao cotidiano de forma assustadora. Pense em ambientes profissionais onde a narrativa de um erro se consolida através da repetição e da autoridade. Um pequeno deslize pode ser narrativamente aumentado, até se tornar uma falha de caráter internalizada. O indivíduo começa a se recordar dos sinais que levaram ao grande erro, sinais que nunca existiram antes. Esta é a arquitetura da autossabotagem psicológica, onde o indivíduo se torna seu próprio manipulador de memórias. Ele adota a história de falha induzida pelo ambiente ou por figuras parentais, e a trata como seu registro vital. O viés de confirmação atua como um reforço, buscando evidências posteriores que sustentem a falsa narrativa. A mente se torna obcecada em provar que a recordação falsa está correta, solidificando o desvio de percepção. Em relações interpessoais, as fofocas e as narrativas de terceiros sobre um parceiro funcionam como um misinformation effect. A recordação de eventos passados é reeditada para se encaixar na nova narrativa destrutiva que foi apresentada. O cérebro de um cético e o cérebro de um crente operam sob o mesmo princípio de consolidação narrativa enviesada. A diferença é apenas na fonte da sugestão. A voz de um líder, a pressão de um grupo ou o sussurro interno da culpa. O conceito de culpa, por exemplo, não precisa de uma ação objetiva, basta uma memória implantada de falha. Esta é uma ruptura relacional silenciosa, onde o indivíduo perde a confiança em seu próprio arquivo de eventos. A vulnerabilidade reside em nossa necessidade inata de coesão narrativa e em nossa submissão à autoridade. O aprofundamento nesta vigilância cognitiva exige uma metodologia de registro e categorização rigorosa. O Diário da Ressignificação foi desenhado para documentar e catalogar os desvios internos que moldam sua percepção. Se a análise da vulnerabilidade mental moveu o rigor da auditoria do seu próprio arquivo, é o seu próximo passo. O link para a aquisição do diário está nos comentários fixado. Explore a arquitetura de suas crenças. A memória é, em última análise, um ato criativo constante, uma performance do eu no palco da consciência. E como todo show, ela está sujeita a mudanças de script e substituições de elenco e alterações de cenário. O perigo não reside no esquecimento, mas na certeza inabalável de uma verdade que nunca teve existência factual. A nossa identidade não é o que nos lembramos, mas o que escolhemos, ou fomos persuadidos a recontar sobre nós. A arquitetura do cérebro nos protege do caos da informação, mas nos expõe ao risco da manipulação narrativa. A aceitação da fragilidade é o primeiro passo para estabelecer o rigoroso processo de auditoria intelectual da própria mente. É necessária vigilância constante sobre as narrativas que são admitidas, pois o córtex não questiona
a origem da emoção. A emoção gerada pela memória falsa é indistinguível daquela genuína, e é exatamente isso que a solidifica. O Neural Noir é, portanto, o estudo da mente sob a luz de um interrogatório. O que é real e o que foi sugerido. O indivíduo é um observador cativo de sua própria confabulação, condenado à vigilância eterna da percepção. A verdade da experiência não reside na precisão dos fatos, mas na fragilidade da arquitetura que os armazena.